Boa noite, queridos. O Franklin já tinha falado para mim, peraí só um pouquinho, tem que abrir o tablet. Franklin tinha falado para mim assim, na hora que cair a gota, você entra. Pô, eu fiquei lá, cadê a gota? Não vem gota, não vem gota. Aí o Franklin deu aquela cutucada, né? Eu vi que acendeu, pô, então na hora de subir, né? Vamos lá. Gente, é uma alegria estar aqui falando para vocês. Bom, o retiro, gente, é o seguinte, não é o retiro que eu vou falar. Você só vem aqui ou para falar de retiro e de vez em quando para pedir oferta, né? Falar sobre dízimo e tal, mas não, hoje é diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre viver com atitude. Aquela reunião de oração pós-retiro, teve uma... Assim, você ouvindo as pessoas, né? Todo o desejo que todos veem, né? Depois de um retiro de viver para o Senhor, de viver para Ele, de andar com Ele. E eu fiquei depois refletindo isso e pensando assim, mas a gente precisa de atitude. Ser cristão não é mole. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é para os fortes. Essa é que é a verdade. O Madruga, uma vez, ele foi hippie, né? Então ele falava assim, Marco, depois que eu me converti, é que eu entendi o que era contracultura. O que é andar na contramão da cultura. Porque quando eu era hippie, eu achava que, ia deixar o meu cabelo grande. Naquela época ele tinha cabelo, né? Hoje não tem, mas naquela época ele tinha. Andar com roupas diferentes, né? Que me desse vontade de usar. Falar de paz e amor só. E eu achava que aquilo era contra a cultura. Mas, quando eu me tornei cristão, eu vi realmente o que é ser contra a cultura. Então, eu queria, antes de a gente começar, foi um versículo que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que esse aí tinha que ser o versículo que vocês deveriam pensar todo dia. Em 1 João 2,14, no final dele diz assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Essa palavra aqui é para vocês. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Vocês têm energia, disposição para gastar. Vocês não estão com muitos... Eu, por exemplo, não posso jogar futebol porque tem problema na coluna, né? O outro está com problema no joelho, o outro no tornozelo. Vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Eu espero que essa seja a vivência realmente de vocês. Bom, mas o que é viver com atitude? Primeiro nós temos que entender o que é atitude. Eu procurei lá no dicionário, na verdade a gente não procura mais em dicionário, hoje a gente procura no Google, né? O dicionário é da minha época. Hoje você procura no Google. E o que diz que é atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior. Uma outra definição é norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. E aí eu achei essa frase aqui define melhor o que é atitude. É a concretização de uma intenção ou propósito. A gente tem um monte de intenções, um monte de propósitos, né? Mas atitude é quando você faz disso uma coisa concreta, uma coisa real. Quando a gente não concretiza, é só um sonho. Eu gostaria de ser jogador de futebol, né? Eu gostaria mas não jogo nada, né? Não sei nem chutar uma bola. Isso é sonho. Não é uma atitude. Eu gostaria de passar no Enem para medicina, mas eu não estudo nada. Então, isso é um sonho, não é uma atitude. Atitude é quando você concretiza a sua intenção ou propósito. E eu queria dizer o seguinte, nossas atitudes, elas são resultados na nossa forma de ver a vida. Como nós vemos a vida, a nossa visão do mundo, de nós mesmos, essas visões é que vão gerar as nossas atitudes.
A forma que nós vemos o mundo é o resultado do nosso temperamento, nossas experiências, do que lemos, vemos e ouvimos, né? A forma como a gente vê o mundo, tem um filme que está passando, não sei se está passando ainda, porque é um filme de uma criança que foi criada até acho que os 5, 8 anos, trancada com a mãe dentro de um apartamento. Ela não saiu. E aí o filme conta a experiência depois que ela sai. A vida dela, a forma como ela viu o mundo, era ali, só dentro do apartamento com a mãe, não conhecia outras pessoas. Então, as nossas atitudes, elas vêm das experiências que nós temos. Uma coisa que acontece muito, né? A gente vê a forma como a gente vê Deus como Pai, depende muito da forma como foi o nosso pai, né? Se a gente tem um pai muito castrador, um pai duro, um pai que castiga só, a nossa tendência é ver a Deus dessa forma. Se a gente tem um pai muito liberal, que deixa fazer tudo, a nossa tendência é ver Deus dessa forma. Então, a nossa forma de ver o mundo e que geram as nossas atitudes são consequência dessas situações que a gente vê, né? E a maneira como você vê o mundo determina as atitudes que você toma. Vocês querem ver como a palavra diz isso? Lá em Mateus 6, 22 e 23. O que Jesus fala? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa é a maneira como a gente vê o mundo, é como a gente reage. Se os meus olhos são bons, se eu consigo ver nas coisas que estão acontecendo coisas boas, né, eu vou iluminar. Se eu só consigo ver coisa ruim, né, o meu corpo vai ser todo cheio de... Eu vou sofrer com isso, né? Aí a gente vem aquela do otimista e do pessimista, né? Como é que você vê o mundo? Tem gente que vê problema em tudo. Esse é o quê? O pessimista, né? O cara sai de casa, está nublado, pô, vai chover, vai cair um temporal, vai encher tudo. É lógico que essa é uma experiência que a maioria teve, né? Fiquei acompanhando no grupo do Gol aqui, né? Pô, saí 6 horas da tarde naquela segunda-feira, cheguei em casa 2 horas da manhã, né? Mas o pessimista, qualquer coisa que ele olhe e já vê, ele já vai dar errado. Isso vai dar ruim. Vou para uma entrevista, pô, o chefe vai me detonar. Pô, o cara não vai me contratar porque vai me achar ruim. O pessimista vê coisas ruins o tempo todo, né? Depois é que eu tenho pouco tempo, eu ia contar uma piada aqui do cara o cara que enguiçou. Eu vou contar. O cara que enguiçou o carro, né? E aí, pô, um temporal danado, aquela chuva de segunda-feira, né? Uma chuva danada, aí ele parou numa estrada deserta, ele olhou lá embaixo uma luzinha pequenininha, aí ele começou, pô, cara, abriu o capô, tinha esquecido o macaco do carro, não estava, tinha emprestado para alguém, não tinha, então ele tinha o step, mas não tinha o macaco. Aí ele falou assim, pô, vou lá, vou pedir um macaco emprestado para o cara daquela casinha lá. Ele foi andando na chuva, né? Mas que está andando, está pensando, pô, vou chegar lá, vou bater na porta, o cara vai estar dormindo. Pô, aí eu vou bater, o cara está dormindo, vai acordar a pau da vida. Aí ele foi andando, aí, pô, vai acordar, vai dizer assim, pô, eu vou pedir, pô, cara, eu só quero um macaco. Que macaco? Tu me acorda essa hora para emprestar macaco? Pedir macaco, tá maluco, rapaz? Vai embora, rapaz, dorme amanhã de manhã. Pô, cara, mas eu só quero um macaco, rapaz, eu só quero um macaco emprestado, estou numa chuva danada. Aí ele foi ruminando aquilo, cara, ele foi ficando com raiva do cara, né? Aí ele bateu na porta, o cara abre a porta, o que foi com a maior boa vontade? Falei que mais, não quero macaco nenhum, não, vai tomar banho. E foi embora. Porque a forma como a gente vê as coisas, não é nada daquilo. Mas o pessimista vê desse jeito. E o otimista? O otimista vê em qualquer situação uma oportunidade. Agora tem o seguinte, né? O otimista é aquela coisa. O otimista ele tem que ser realista também, tem que ser futurista e realista, né? Você tem que ter o sonho, mas tem que ser realista. Estou fazendo alguma coisa para acontecer aquilo? Vou trabalhar, é uma oportunidade que eu tenho para que isso se realize. Então, a percepção da vida vai determinar a atitude que a gente vai tomar. Então, a sua crença em Deus também determina a sua atitude.
Agora, tem uma coisa nessa questão do otimista, pessimista e do sonho e realidade, né? Deus não vai fazer nada que você possa fazer. Você pode orar, ajoelhar, eu quero passar no Enem, né? Pô, vou ajoelhar, eu quero arrumar um emprego, estou aqui um estágio ou um emprego na empresa tal, vou ficar orando, mas se você não fizer a sua parte, não adianta, não vai acontecer, né? Eu me lembro lá quando Deus manda tá o povo diante do mar, né? Moisés está ali, e aí, e agora, Senhor? Aí é interessante até como Deus fala, cara, por que você veio me procurar? Avança, anda. Você anda, o mar abre. Com Deus é assim que acontece. Você anda, o mar abre. Então você tem que ter uma ação e uma atitude. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo, aos israelitas, que sigam avante. Vocês querem ver outra situação para mostrar também que a gente tem que tomar atitudes, que Deus quer que a gente tome atitudes, a gente sempre tem que tomar atitudes? Jesus ressuscitando Lázaro. Está lá Lázaro morto há 3 dias, Jesus chega e vai ressuscitar Lázaro. O que ele faz? Removam a pedra. Ele não podia remover a pedra com um gesto? Caramba, ele ressuscitou um morto há 3 dias. Mas o que ele falou? Removam a pedra. A pedra vocês podem remover. Ressuscitar, eu posso. Então, Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer depende das nossas atitudes. Sonhos sem atitude é coisa de preguiçoso, né? Se sonhar e sem atitude, sonhos com atitude, elas produzem uma pessoa com potencial ilimitado. Nós precisamos entender quem nós somos. Precisamos entender quem nós somos. As atitudes que você toma na vida determinam as atitudes que a vida vai tomar em relação a você. Tem gente que fica reclamando, pô, nada dá certo para mim, a vida toda eu vivi desse jeito e tal. Mude a sua vida, faça diferente, porque as atitudes, a vida vai fazer de você o que você faz com ela. Então, não reclama que hoje é resultado das suas atitudes desde que nasceu até hoje e do que você fez até hoje. Mude as suas atitudes e você verá o resultado delas. Bom, Deus deseja que nós sejamos pessoas que vivam com atitude. Em Mateus 5,37, Jesus falou assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Deus quer que a gente sempre tome posição e tome atitude. Não existe no reino de Deus em cima do muro. Com Deus a gente tem que sempre tomar uma atitude. E vocês querem ver exemplos de heróis da Bíblia que só foram o que foram por causa de suas atitudes? Vamos pegar lá, começar com Abraão. Abraão obedeceu. Em Gênesis 12:1, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, seu sobrinho, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vocês imaginaram essa situação? O cara com 75 anos, já realizado, era um latifundiário, tinha muitos rebanhos, era um cara rico. Deus chega para ele e fala, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Se Abraão não tivesse tomado atitude e ido, nós íamos estar falando de outro, porque Deus ia chamar outro. Não ia chamar Abraão, mas ia chamar outro. E nós não estaríamos ouvindo falar de Abraão. Abraão foi o que foi porque tomou atitude. Quer ver uma outra pessoa? Moisés. Ele decidiu não ser filho da filha de Faraó. Lá em Hebreus 11:24 diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior dos que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés foi o que foi. E hoje nós falamos de Moisés porque ele tomou uma atitude. Davi,
Davi lutou contra Golias por decisão dele. Saul não mandou ele lutar contra Golias, nem os irmãos. Até eu estava lendo esse texto, assim, é uma coisa engraçada, porque se aplica muito na gente, né? Davi foi lá levar comida para os irmãos, aí fica vendo lá Golias, ele começa a perguntar, pô, como é que é esse papo aí? Golias está falando isso tudo aí contra o nosso Deus? Está todo mundo quietinho, aí ele está conversando, os irmãos chegam, o irmão mais velho, né? Está fazendo aqui, Davi? Já veio se meter de novo aqui? Vai lá, volta para o rebanho, cara, sai daqui. Coisa de irmão mais velho, né? Quem tem irmão mais velho sabe como é que é, né? E aí Davi, o que Davi fez? Tomou a atitude de desafiar Golias. E a partir dali, Deus o honrou e ele então, mais tarde, foi proclamado rei. Então, gente, eu queria terminar com esses exemplos de atitude, com então, que é o nosso exemplo maior. Eu, estudando isso aqui, eu, assim, fiquei... nunca tinha olhado por esse prisma. Vocês querem ver? Quem? Jesus, o Filho de Deus. Jesus tomou atitude. Vocês querem ver lá em Lucas 22, 42, no Getsemane, todos nós lembramos desse texto, né? Jesus falou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vocês sabem o que Deus falou para ele nesse momento? Ele disse não. Ele disse sim, eu vou afastar, eu não vou afastar o cálice. O que o Pai falou com Jesus foi o seguinte, meu filho, é com você. Tome a decisão que você quer tomar. Sabe por que ele falou isso? Lá em Filipenses 2, o versículo que nós conhecemos também, Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi uma decisão de Jesus. Jesus, naquele momento, podia ter, sentindo o peso do pecado, ele podia ter aberto mão da missão que ele vinha fazer. Mas não, Jesus tomou uma atitude. Queridos, isso quer dizer que as nossas atitudes vão definir o que nós vamos ser. Nós cantamos aqui, aliás, nós cantamos todo domingo coisas maravilhosas, mas muito comprometedoras e profundas. A gente canta que a nossa vida é tua, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Eu quero viver para o Senhor. Gente, nós estamos declarando isso para o Senhor. Aqui no Brasil, principalmente, a gente não leva muito a sério o que a gente fala, né? Aqui, eu estava ouvindo um lance de carioca e paulista, né? Então, carioca é pior ainda. Aquela coisa do passa lá em casa, né? Você não quer que o cara passe na sua casa. Você não está nem pensando, né? Ou, eu vou lá sim. Tu não vai lá, tu não está pensando em ir. Sábado passado, gente, eu tinha uma experiência marista. O cara lá no trabalho, 2 caras no trabalho, né? Nós vamos lá no Verdana sábado, 6 horas. Falei, pô, cara, vamos lá, eu vou assim, vamos lá, é só me ligar. Cancelei meus compromissos de sábado, né? Os caras não ligaram, mano. Fiquei esperando sábado, ninguém ligou para mim. Que coisa que o cara falou, passa lá em casa, né? Eu mesmo tu passa lá em casa, vamos lá no Verdana, mas nem se tocar na segunda-feira. Vem cá, cara, vocês não foram... Ué, fomos, cara, você não foi lá? Eu falei, como é que eu ia, cara? Não sabia nem que horas direito como é que era, porque os caras não estavam contando que eu fosse. Então, a gente tem o costume e o hábito, por conta disso, de achar que com Deus é a mesma coisa. O que a gente fala com Deus, tá legal, valeu, maneiro. Gente, nós estamos dizendo que a nossa vida é do Senhor. Nós estamos dizendo que nós vamos gastar a nossa vida com Ele, que nós já morremos para esse mundo. Nós estamos declarando isso para Ele o tempo todo domingo, sábado, sexta-feira, nas nossas orações. É um compromisso que nós estamos assumindo com Ele. E Ele espera que a gente cumpra. Ele espera que nós tenhamos atitudes. Queridos, você quer ter uma vida mais do que vencedora, como Paulo fala, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Você quer ter uma vida feliz, alegre, uma vida realizada?
Queridos, tome atitudes com o Senhor. E eu queria falar para vocês agora, na parte de aplicações, né, quais são, porque assim, né, a gente aqui tem que falar e depois fazer a aplicação, né? Aliás, tem uma coisa que eu não fiz aqui, que eu queria era beber uma água aqui para mostrar como é que o pastor Henrique bebe água, a gente não consegue nem ver que ele está bebendo água. Mas como eu não vou conseguir fazer isso, eu nem vou beber a água, vou ficar com sede mesmo. Mas, gente, vamos para as aplicações, então? O que eu queria que vocês entendessem? Primeiro, o que nós temos que fazer para termos atitudes corretas em nossas vidas e para que nós sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Esse é o detalhe, está vendo? Ó, é o Filho do homem, não Jesus, filho do pastor Henrique. Provavelmente o pastor Henrique já abre a água antes, né? O que eu não fiz, falta de experiência. E aí ele está falando e ó, blá, 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 blá. Um simples gole é o suficiente, né, para refrescar. Mas, queridos, eu queria que a gente prestasse atenção no seguinte, porque essas aplicações são importantíssimas, são atitudes que nós temos que tomar na nossa vida para que a gente possa viver realmente uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na presença de Deus, uma vida vitoriosa. Eu estou falando isso porque na minha vida foi assim. Eu já tive um monte de dificuldades, passei por um monte de problemas, Quem me conhece, conhece alguns, né? Tem uns problemas que eu vivi aqui, enquanto eu convivi com os irmãos aqui, tem outros que eu vivi na outra igreja, assim, não é problemas de igreja, problemas pessoais. Mas em todas as coisas eu fui mais do que vencedor por aquele que me amou. Mas eu queria então colocar para vocês qual é a primeira atitude que nós temos que ter. Nós temos primeiro que entender para o que nós fomos criados e chamados. Você sabe para que você foi criado? Você sabe para que você foi chamado? Pois eu vou te dizer agora. Você foi criado e foi chamado para a glória de Deus. Não foi para a sua glória, não foi para deixar papai e mamãe felizes, né? Não foi por isso. Você foi criado e chamado para a glória de Deus. Quando Deus, antes da fundação do mundo, concebeu você, imaginou você e criou você na mente dele, ele o criou para a glória de Deus, para a sua glória. Em Efésios 1:11, Paulo fala, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. No final de tudo, meu querido, você foi criado e você existe para o louvor da glória de Deus. Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que Deus é vaidoso e que quer que a gente viva para o louvor da glória dele, porque é bom para ele. Não, é bom para nós. Quando você vive para o louvor da glória de Deus, isso é bom para você, porque nós fomos criados dentro dessa forma. O nosso objetivo sempre foi esse. Nós saímos, né, como vimos nesse vídeo, saímos desse propósito, e por isso nós sofremos. E mesmo você como cristão, se você não vive para a glória de Deus, você não vai ser feliz, você vai ser infeliz. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Você não foi criado para ter um bom emprego, você não foi criado para ter posses, você não foi criado para ser feliz, você foi criado para a glória de Deus. Reconheça isso, entenda isso. É a primeira atitude que você tem que tomar, entender que você foi criado para a glória de Deus. Em segundo lugar, você tem que entender, né, quem você é, quem nós somos. Somos filhos amados de Deus. 1 João 3:2, João fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A gente não tem ideia do que seja isso. Marcão postou semana passada um vídeo, quantos viram aquele vídeo de um físico, né? Eu acho que ele não é cristão, eu acho que ele é judeu, né?
ele falando sobre o universo, como é que foi que os cientistas estão descobrindo como é que é o universo. Aí ele desenhou, né, fez um desenho de um cone, que é o universo, o Big Bang aqui, como é que chega aqui, o universo está em expansão e tal. E aí ele colocou em volta o que é o em volta? Não é vácuo, não é nada. É alguma coisa que os cientistas dizem que não tem forma, que tem ação, não sei o que, babá. Ele falou, isso é Deus. Aí quando você olha aquele desenho, você vê o universo, aí você não vai nunca achar nem a Via Láctea naquele universo, você não vai achar nem o sistema solar, muito menos a Terra. E você, então, nesse universo, não é nada. Mas, para Deus, nós somos filhos amados dEle. Queridos, isso aí é uma coisa que tem que revolucionar a sua vida. Isso é uma coisa que tem que fazer você todo dia de manhã acordar e glorificar a Deus, porque você é filho amado do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, do Senhor de todas as coisas. E Jesus falando, né, em Mateus 7, 9, disse, qual de vocês, se seu filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu acho que vocês aqui, a maioria não tem, a grande maioria não tem noção do que é ser pai, né? Quando você se torna pai, é interessante que todo o teu afeto, cuidado e carinho migra para o filho. E você quer o melhor para ele, né? Então, por exemplo, a criança está na hora do almoço e pede um sorvete. O pai diz, não, meu filho, não vou te dar sorvete, você tem que comer brócolis, coisa horrível, né? Mas por que ele tem que comer brócolis? Né? Porque se ele não comer brócolis, ele não vai ficar forte. Se ele comer sorvete, vai ficar diabético, vai ter problema de saúde, não vai crescer. O pai quer o melhor para o filho. E aí eu fico pensando assim, Jesus falou, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O que Ele não vai dar para vocês pedirem? Então, queridos, em primeiro lugar, nós temos que entender que por que nós fomos criados e chamados. Fomos criados e chamados para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós temos que entender que somos filhos amados de Deus. E porque somos filhos, Deus olha para a nossa vida com todo carinho, cuidado, e Ele dirige a nossa vida. Se eu entregar a minha vida a Ele, Ele vai saber direcionar e cuidar dela. Em terceiro lugar, eu tenho que tomar a atitude de conhecer e amar a Deus. Todo relacionamento parte do conhecimento. Quando você começa a namorar uma garota, a garota começa a namorar um garoto, você no início não sabe quem ele é. Com o tempo vai passando e você vai conhecendo, você vai amando cada vez mais, desejando cada vez mais, porque você está conhecendo e por conhecimento leva o amor. Como é que você pode amar a Deus sem conhecê-lo? Você tem que tomar a atitude de conhecer a Deus e amá-lo pelo que você conhece. Oséias, o profeta, falou, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo, tão certo como nasce o sol que Ele vai aparecer. Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Se você buscar conhecer o Senhor, você vai sentir esse frescor da chuva na primavera. Você vai sentir o frescor da chuva de inverno que rega a terra e que faz produzir e brotar. Salmo 37, versículo 4, o salmista diz, deleite no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Conheça o Senhor, deleite-se nele, alegre-se nele, ame Ele, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Então, queridos, para você, uma atitude que você tem que tomar, conhecer e amar a Deus. E a quarta atitude, obedecê-lo. Gente, a palavra, o tempo todo, você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que Deus espera de nós? Obediência.
Deus queria a obediência de Adão e Eva no jardim. Deus queria a obediência do povo de Israel, que saiu do Egito. Deus queria a obediência do povo dele durante todos os reinados de Davi. O que Deus queria no Novo Testamento, Jesus sempre fala obediência. Jesus foi obediente. Aquele versículo que nós lemos, eu acho interessante que Filipenses fala, nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus. Aí eu pensei assim, amar, né? Amar a Deus. Não, ser obediente. O sentimento que Deus quer de nós, acima de qualquer coisa, é obediência. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Aí olha que coisa interessante. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você quer viver uma vida de alegria completa? Seja obediente. Obedeça os mandamentos. A solução, a chave, o segredo para viver uma vida de alegria é a obediência ao Pai. Em quinto lugar, quinta aplicação e atitude que nós temos que tomar, descansar em Deus. O pecado, né, fez esse mal na gente. Nós queremos ser deuses. Então nós queremos tomar as atitudes e achar que as coisas dependem da gente. Não dependem, dependem do Pai. Né? Tanto é que ele fala, Jesus falou, quando vocês forem fazer alguma coisa, não diz assim, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Você tem que dizer o seguinte, se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. O que está por trás disso? A gente acabou usando esse Deus quiser como uma coisa que a gente nem pensa, né? Até amanhã, se Deus quiser, né? Boa prova, se Deus quiser. Não, a gente usa como uma coisa assim, uma expressão idiomática, né? Mas o que ele está querendo dizer é assim, tudo depende da vontade do Pai e vocês têm que estar submissos à vontade dEle, descansando nele, porque Ele vai fazer a vontade deles na vida de vocês. Descanse no Senhor. Jesus falou, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Cara, não depende da gente, nada depende da gente. Descanse em Deus. Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E todas as vezes que nós tentamos dar uma ajudinha a Deus, nós nos damos mal. Né? Eu já experimentei isso várias vezes, né? Eu querer resolver os meus problemas do meu jeito. Aí, deu errado, sempre. Vocês querem ver na palavra? Abraão. Abraão está lá, né? Não vem filho nenhum, tem a promessa. Aí Sara chega para ele e fala assim, pega Agar. Está Agar lá. De repente é isso que Deus quer, teu filho, vai ser teu filho, vai lá em Agar. Deu o maior problema. Deu o maior problema. Agar começou a zoar a Sara, né? Abraão ia para a tenda lá de Sara todo dia, por causa de Ismael, né? Porque, nenenzinho, bebê, filhinho, em vez de ir para a tenda de Sara, ia lá para a tenda de Agar. Sara ficou pau da vida. Aí manda a Sara embora. Gente, quando a gente tenta resolver os problemas, dá errado, dá ruim. Tá até hoje, está aí, a briga dos árabes, né? Com os judeus por conta lá de Ismael, de Agar, do erro deles. Então, gente, temos que descansar em Deus. Todas as vezes que a gente tenta resolver, nós nos damos mal. Descansa em Deus. E por último, a última atitude que nós temos que tomar, a sexta atitude, é buscar o reino de Deus. Busquem o reino, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus também falou, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Busque o reino de Deus em primeiro lugar.
Todas as outras coisas, Deus vai dar para você. A minha vida toda, me converti com 16 anos, né? Experiência com Deus, e aí eu falei assim, Senhor, a minha vida é tua, eu agora vou viver para o Senhor, vivia buscando o Senhor, na presença dEle, né, assim, tal, e me envolvia com o trabalho da igreja também, então, era líder de adolescentes, então, eu trabalhava de 8 da manhã, saía de casa assim, trabalhava de 8 até as 5, depois eu ia para a faculdade, aí depois ainda na faculdade, quando tinha um culto dos adolescentes, eu faltava uma aula e ia lá para o culto, voltava, sábado, domingo, estava direto no reino, no trabalho do reino. Gente, foi a época que Deus mais me abençoou, em promoção no trabalho. Teve uma época que eu trabalhei na Xerox, do Brasil, e teve uma época que o meu chefe, assim, eu vou estar falando assim, eu sou uma porcaria, eu não sou nada. Eu estou falando isso não é para o meu mérito, não. Eu sou um incompetente. Mas, como eu buscava o reino de Deus, e eu fazia a minha parte também, aquele lance que a gente fala, né? Faz a tua parte. Deus abençoa. Eu teve uma época que o meu gerente me chamou e falou assim, pô, Marco, eu tinha que promover você de novo, mas não dá mais, você já chegou num nível de promoção aqui que eu não posso mais promover, eu vou promover o fulano, porque você já está no topo da tua carreira, lá do teu cargo, né? E eu não posso mais te promover. Eu falei, tudo bem, glória a Deus, tá bom, querido, não se preocupar não. Por quê? Porque eu sabia que aquilo não era mérito meu, era o Senhor que estava fazendo aquilo na minha vida. Querido, busca o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu queria então concluir dizendo o seguinte, Deus quer se manifestar a você pessoalmente e te mover a tomar essas atitudes corretas em sua vida para que você seja feliz e realizado. O que você precisa fazer então? Deixa Ele agir. Peça isso a Deus. Tome essas atitudes. Entenda para que você foi criado, que foi criado para a glória de Deus. Entenda que você é um filho amado de Deus e que Ele está olhando para a sua vida e cuidando de você. Conheça e ame a Deus. Deus é tão maravilhoso, gente, que cada vez que você conhece Ele, vai conhecendo Ele mais, e vai conhecendo Ele mais, você vai se maravilhando, você tem a época que você assim, caramba, será que eu posso descobrir alguma coisa mais maravilhosa em Deus do que isso que eu descobri hoje? Você vai descobrir, porque Deus é essa fonte inesgotável de graça, de maravilha. Obedeça a Deus. O que Deus mais quer de nós é obediência. E aí a obediência precede o entendimento. Isso é uma coisa que eu acho legal, que eu aprendi aqui na Oceânica. A obediência precede o entendimento. Eu posso não entender, mas eu vou obedecer. Porque depois o entendimento vai vir. Mas eu vou obedecer porque o Pai está falando, o Pai está dizendo. Se Ele fala, Ele me ama, eu sou filho amado dEle, eu vou obedecê-lo. E descanse em Deus. Deixa Deus agir na sua vida, não tenta tomar a rédea da sua vida, não. É muito ruim, gente, o que Adão tentou fazer, Adão e Eva tentaram fazer, foi tomar a rédea da vida deles, e por isso que caíram. O que Deus vai te abençoar se você deixar a rédea da tua vida, o controle da tua vida na mão dele. E uma outra última atitude, como a gente falou aqui, busque o reino de Deus. Se você deixar Ele agir na sua vida, deixar o Espírito Santo te guiar nesse caminho, você vai então encontrar a felicidade, vai ser realizado e vai viver uma vida com atitude. Deus abençoe a todos e que o Senhor haja assim em nossas vidas. Amém.